Olá, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de geografia. Então, vamos falar sobre o último capítulo lá do nosso livro 11, né, livro de geografia, sobre o assunto modo de produção socialista. Neste capítulo desse grupo 1 ainda, vamos entender algumas características do modo de produção socialista e conhecer duas correntes do socialismo que divergem entre si pela sua forma de atuação. Então, essas duas correntes são o socialismo utópico e o socialismo científico. São duas correntes de pensamento socialista e ambas possuem formas diversas de atingir seus objetivos, tá? Então, vamos entender primeiramente sobre o que é o socialismo, né? Então, o socialismo ele se refere a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva, né, dos meios de produção e também de distribuição de bens. Então, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidade e meio para todos os indivíduos, né, sem nenhuma distinção entre pessoas que se encontram na mesma situação. Então, em contraposição ao modo de produção capitalista, né, notadamente lá no século XX, estabeleceu-se, em parte significativa do espaço mundial, o modo de produção socialista, né? Então, esse modo de produção, deixa eu subir um pouquinho, ele tem múltiplas variantes do socialismo, né? Onde pode ser identificada aí na transformação substancial, aqui em cima vocês estão vendo, né? Substancial do ordenamento jurídico e econômico, fundado na propriedade privada dos meios de produção e troca, numa organização social na qual o direito de propriedade seja fortemente limitado. B. Os principais recursos econômicos estejam sob o controle das classes trabalhadoras. E C. A sua gestão tenha por objetivo promover a igualdade social e não somente jurídica e política, por meio da intervenção dos poderes públicos. Então, essas são as metas, né, que o socialismo deve alcançar, tá? Então, quanto aos fundamentos, o modo de produção capitalista propõe uma sociedade em princípios antagônicos ao modo de produção socialista. Enquanto o capitalismo se fundamenta na propriedade privada, o socialismo prega propriedade estatal, ou seja, em benefício comum, né? Por exemplo, o lucro e a concorrência não são fundamentos do socialismo. Assim como a prevalência do mercado na formação de preços, inclusive da mão de obra, né, dos salários, tem como base na lei da oferta e da procura, pois o Estado consubstancia-se como gestor da produção em todos os níveis econômicos. Ou seja, o Estado, né, para o modo socialista, o Estado deve funcionar aí como um agente, né, um representante do proletariado no poder, tá? Então, nesse momento, vai surgindo aí vários socialismos, né? Um embasamento de vários socialismos. Por exemplo, aqui na B, né? Letra B. Temos aqui dois modos de produção socialista, né? Então, eles de forma diferente de interpretações. Entre os mais decorrentes destacam-se o socialismo utópico e o científico, tá? Então, na vertente denominada utópica, ou seja, no socialismo utópico, destacaram-se Saint-Simon e Charles Fourier, né, os franceses, e o inglês Robert Wayne, nascidos durante o estágio inicial da Revolução Industrial. Esses pensadores foram profundamente afetados pela efervescência do período,
tanto pelo desenvolvimento tecnológico quanto pelas condições de vida dos trabalhadores. Tá? Então, desta forma, podemos dizer que a meta socialista é atingir uma sociedade mais justa, sem tantas desigualdades entre as pessoas, traçando os moldes de uma sociedade onde o ser humano seja mais livre e menos explorado. Tá? Então, um dos precursores dessa vertente foi o Conde de Saint-Simon, que teorizou a divisão da sociedade entre produtores e ociosos. Neste aspecto, ele acreditava que a sociedade deveria ser composta de uma maioria de produtores capazes de gerar riquezas. Segundo Saint-Simon, as empresas capitalistas poderiam existir desde que assumissem várias responsabilidades sociais com a classe trabalhadora. Pouco depois surgiu Charles Fourier, de 1772 a 1837, onde ele apontou que as relações econômicas deveriam se organizar em instituições fundadas por princípios de associação e cooperativismo. Dessa forma, ele idealizou a concepção de comunidades produtivas, onde foi composta aproximadamente algumas centenas de trabalhadores, entre 1.200 e 2.000 trabalhadores, e ficou chamada de falancérios. Ao longo de sua vida, Fourier nunca conseguiu o apoio de empresas e investidores simpáticos ao seu modelo econômico. Logo depois também veio Robert Owen, onde pode ser visto como um dos mais atuantes pensadores do socialismo utópico. Na condição de administrador, teve a oportunidade de observar claramente as penosas condições às quais os trabalhadores eram submetidos. Então, com base nessa experiência, ele resolveu dedicar-se à criação de cooperativas que negassem o individualismo e a lógica egoísta das empresas capitalistas. Ao assumir o controle de uma empresa produtora de algodão, Robert Owen estabeleceu um regime de trabalho de 10 horas e oferecimento de instrução escolar a seus empregados. Então, passado algum tempo, o sucessão cansado por seu modelo acabou gerando fortes manifestações oposicionistas. Com isso, foi para os Estados Unidos e criou uma nova cooperativa chamada de New Harmony. No retorno à sua terra natal, Owen deparou-se com a completa falência das cooperativas que tinha ali concebido. De fato, seria um tanto quanto difícil ir contra a lógica e os demais padrões que imperavam na maioria das atividades econômicas. Com isso, talvez decepcionado pela falência de seu projeto, acabou se dedicando à criação das primeiras associações de trabalhadores, conhecidas como trade unions. Aqui embaixo temos a imagem do Robert Owen, vocês podem observar, Então, dessa forma, podemos entender que o objetivo de ambas correntes era o mesmo, mas podemos dizer que o socialismo utópico vem de seus teóricos expor os princípios de uma sociedade ideal sem indicar os meios para alcançá-lo. Então, para entender um pouco sobre a ideia de socialismo utópico, precisamos entender o conceito de utopia, Esse termo utopia foi utilizado pela primeira vez pelo escritor inglês Thomas More, em sua obra que levou este mesmo nome. Então, utopia, segundo o livro de Thomas More, se tratava de um país imaginário, onde tudo funcionava como um governo que daria condições perfeitas para a vida das pessoas, onde todos eram felizes, onde todos viviam em paz e tinham tempo livre para suas atividades de lazer. Enfim, então quando falamos de utopia, estamos nos referindo a uma civilização ideal, fantástica e imaginária. Mas é possível chegar a uma sociedade assim? Para o socialismo utópico era, por isso que eles buscavam essas formas de melhorar a vida dos trabalhadores, como
o Robert Owen estabeleceu aí um regime de trabalho de 10 horas e ofereceu instrução escolar a seus empregados, era o que eles viam como um meio de acabar com a desigualdade trabalhista. Já o socialismo científico foi fundamentado aí por Karl Marx e Friedrich Engels, onde constrói críticas ao socialismo utópico, considerando suas tentativas infrutíferas, pois na visão de seus fundadores não desenvolveu suficientemente a luta de classes, que é a luta que embasa as teorias de Karl Marx, Então, essa luta de classes aí envolve aí a burguesia versus proletariado. Então, esse era o motivo pelo qual Marx e Engels consideravam a vertente utópica como uma seita, que não existia, somente fantasiosa, não atribuindo ao proletariado nenhuma função histórica autônoma, nenhum movimento político que se fosse atrelado. Então, na visão científica dessa nova teoria, para o socialismo científico, o socialismo deve se construir como o programa fundamental da emancipação do proletariado, visto como o sujeito histórico mais importante para a superação das contradições econômicas impostas pelo capitalismo, principalmente a contradição entre propriedade privada e a crescente socialização dos meios de produção. Então, o socialismo científico via o modo de produção socialista como inevitável devido ao crescente declínio do capitalismo e suas sucessivas crises ao longo do tempo. Dessa maneira, podemos observar que eles propunham aí a superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores. Então, aí aglutinados em torno da chamada Internacional Socialista. Tá? Então, com o tempo, podemos dizer que a aplicação do modo socialista científico começa a se constituir entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A organização de grupos contrários ao regime czarista russo origina a formação do Partido Operário Social Democrata Russo em 1898, que inicia a arregimentação de revolucionários. A partir de 1905, operários russos começam a se organizar em comitês, unindo um grande número de trabalhadores e desencadeando no país uma série de greves e revoltas. Por exemplo, a Revolução Russa, que levou à implantação do socialismo na prática, ocorreu em outubro de 1917, quando milicianos operários e militares derrubam o czar e implantam o novo modelo, ou seja, o novo modelo socialista científico. No mesmo dia, o principal líder revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como também o Lenin, afirma ao povo: o exercício de todo o poder é transferido aos sovietes de deputados, operários, camponeses e soldados. Passemos agora à construção da nova ordem socialista. Logo após foi organizado aí o Conselho de Comissionários do Povo, presidiado por Lenin, que decretou a estatização dos bancos e das fábricas, além da reforma agrária. Em 1922 foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí com as siglas URSS, maior potência socialista da história, que no período pós-Segunda Guerra Mundial polarizou em sua área de influência parte significativa da Europa Oriental, além de países na África, na Ásia e na América, lá em Cuba, na América, iniciando o período denominado Guerra Fria. Aqui embaixo temos a imagem do Vladimir, ou seja, do Lenin. Então, o que podemos entender é que Karl Marx foi um dos filósofos que criticou bastante o modelo utópico, Segundo ele, esse tipo de corrente não focava nos meios
para se atingir a sociedade ideal. Então, todo o pensamento do socialismo científico não é baseado em um ideal ou em um pensamento utópico, onde jamais fosse alcançado. Para Marx e Engels, chegarem a seu pensamento, ambos realizaram tanto um estudo científico da sociedade como dos modos de produção dos trabalhadores. Eles estudaram estudaram a história humana, estudaram a escravidão, a evolução das lutas de classe. Com isso, com todo esse estudo, chegaram nas bases de sua teoria, que afirmava que se a classe trabalhadora não se juntasse e não iniciasse uma revolução, mesmo que armada, contra aqueles que detinham o poder, por exemplo, os burgueses, jamais conseguiriam as mudanças necessárias, né, do que necessitavam também. Então, não podemos dizer que o socialismo utópico ele é oposto ao socialismo científico. Ambos são socialismo, né? Então, ou seja, os dois pregavam um sistema econômico e social na qual os meios de produção pertenceriam aos trabalhadores. O que muda é a forma de agir para se atingir estes objetivos. Enquanto para os utópicos isso aconteceria naturalmente, para os cientistas era necessário agir fazendo isso através de revoluções. Tá? Então, para o socialismo científico, o surgimento de uma sociedade sem classes se daria pela união e triunfo do proletariado. E para os socialistas utópicos, pela assistência do Estado, pela associação dos trabalhadores e pela ação revolucionária e também pelo anarquismo. Tá? Então, esse foi o nosso último assunto do nosso livro, do nosso livro 11 de geografia, tá? Então, fiquem ligados na plataforma que tem exercício referente a esse assunto. E logo mais estarei enviando o novo assunto do nosso segundo livro, nosso segundo grupo. Tchau!